Olá e sejam bem-vindos! Já pararam para pensar como é que uma mensagem que começou por ser falada por um pequeno grupo há 2 milénios se transformou numa fé que hoje abrange o mundo inteiro? Pois bem, a resposta, e isto pode surpreender, não está só na fé em si, mas também, e muito, na filosofia. Vamos ver como a razão grega deu as ferramentas necessárias para construir uma teologia completamente nova. E é exatamente essa a pergunta que vamos tentar responder hoje. Vamos embarcar nesta jornada intelectual que fundiu a revelação bíblica com o pensamento grego, um processo que, na verdade, acabou por definir a maneira como o Ocidente pensa há séculos. Então, como é que vamos fazer isto? O nosso percurso está bem definido. Primeiro, vamos sentir a urgência dos problemas que esta nova fé enfrentava. Depois, abrimos a caixa de ferramentas filosófica de Philon para ver as suas soluções. Vamos mergulhar a fundo na sua ideia central de nulidade e até vamos contrastá-la com a visão bem mais radical dos gnósticos. E no fim, vamos perceber como é que todo este legado intelectual moldou o nosso mundo. Muito bem. Vamos a isso. O cristianismo primitivo não nasceu com um manual de instruções. Cristo confiou a sua mensagem à palavra, à voz, e depois da sua morte, os seus seguidores viram-se perante desafios gigantescos para dar um corpo, um sistema, a essa mensagem. E podemos resumir esses desafios em 3 grandes problemas. Primeiro, o problema dos textos. Havia tantos escritos a circular, como é que se sabia quais eram os verdadeiros? Segundo, o da coerência. Como é que se concilia o Deus do Antigo Testamento com o do Novo? E, por fim, o problema teológico que talvez fosse o mais complexo de todos. Como definir a natureza de Cristo e o mistério da Trindade? E olhem, este problema da coerência era mesmo complicado. Para muita gente, o Deus da justiça do Antigo Testamento parecia ser completamente diferente do Deus do amor do Novo Testamento. Seria o mesmo Deus? Esta questão gerou debates intensíssimos e até heresias que diziam que sim, que eram de facto 2 deuses diferentes. E é aqui que entra em cena uma figura-chave. Alguém que, na verdade, veio antes do auge destes debates todos, Philon de Alexandria. Ele era um filósofo judeu do primeiro século que fez uma coisa revolucionária. Tentou juntar, de forma sistemática, a Bíblia com a filosofia grega, criando aquilo que ele chamou de filosofia mosaica. A sua principal ferramenta? A alegoria. Philon acreditava que, por baixo das histórias e das personagens da Bíblia, existiam verdades filosóficas muito mais profundas. Por exemplo, para ele, os 7 dias da criação não eram literais, representavam a ordem racional e perfeita da ação de Deus. Este método permitiu-lhe fazer as pazes entre a escritura e a razão. Agora, a ferramenta mais poderosa na caixa de Philon, sem dúvida, é a ideia do Logos. Ele foi buscar este conceito tanto à filosofia grega como à palavra criadora de Deus na Bíblia. Para Philon, o Logos é uma espécie de entidade divina intermediária, uma ponte entre um Deus que é totalmente transcendente, distante, e o nosso mundo material. E o que Philon faz com este conceito é fascinante. Como vemos aqui, o Logos é descrito como a mente de Deus, o projeto ideal do mundo. Mas ele vai mais longe e usa uma linguagem que mais tarde se vai tornar muito familiar. Chama-lhe filho primogênito do Pai e o instrumento da criação. Estas ideias vão ter uma influência incrível. E isto leva-nos ao coração, ao verdadeiro centro do pensamento de Philon. A um paradoxo que se vai tornar fundamental para a espiritualidade ocidental. A ideia de que o caminho para chegar a Deus passa pelo reconhecimento do nosso próprio nada. Esta citação é a chave de tudo. Philon está a dizer que o momento do encontro com o divino só acontece quando a pessoa compreende os seus próprios limites, a sua finitude, quando reconhece a sua nulidade em comparação com o infinito. Então, e este é o ponto-chave, nulidade aqui não quer dizer que a pessoa não vale nada. De todo. Pelo contrário. Para Philon é o reconhecimento honesto dos nossos limites que nos permite ir além de nós mesmos e perceber que tudo o que somos e temos é, na verdade, um dom. A vida ética passa a ser uma viagem para dentro, uma migração em direção a Deus, que só é possível quando paramos de nos focar só em nós. Claro que a abordagem de Philon não era a única em jogo. Havia outra corrente de pensamento, muito poderosa na altura, que competia com estas ideias, o gnosticismo. E ofereceu uma visão de existência muito, mas muito mais sombria e radical. E este quadro mostra a diferença de uma forma brutal.
Os gnósticos resolviam o problema da coerência de uma forma drástica. Para eles, o Deus do Antigo Testamento, o que criou o mundo material, era um criador mau ou ignorante, um demiurgo. O mundo, por isso, era uma prisão, e a nossa existência aqui era um exílio. O Deus bom, o do Novo Testamento, era outra entidade, completamente diferente. E este dualismo não parava no cosmos, estendia-se à própria humanidade. Os gnósticos dividiam as pessoas em 3 tipos. Os pneumáticos, os espirituais, que tinham uma centelha divina e estavam destinados à salvação. Os ilíquos, que eram puramente materiais e, para eles, condenados. E, pelo meio, os psíquicos, que podiam escolher o seu destino. Era uma visão fundamentalmente elitista e muito, muito pessimista sobre a criação. Ok, então vamos juntar as peças e ver o resultado final disto tudo. Enquanto o gnosticismo acabou por se revelar um beco sem saída, as ferramentas intelectuais de Philon tornaram-se nem mais nem menos que a fundação para a construção da teologia cristã. E foi assim que os grandes pensadores do início do cristianismo, os chamados padres da Igreja, pegaram nesta caixa de ferramentas de Philon e puseram mãos à obra. Usaram a interpretação alegórica para harmonizar os testamentos e, mais importante ainda, usaram o conceito do Logos para explicar a natureza de Cristo e a sua relação com o Pai, resolvendo aqueles grandes problemas teológicos de que falámos no início. A influência é tão, mas tão profunda, que a vemos escrita preto no branco no próprio Novo Testamento. Aquela famosa abertura do Evangelho de João, no princípio era o Verbo, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é um eco direto do pensamento que Philon tinha desenvolvido, mas agora aplicado de forma definitiva a Jesus Cristo. E isto deixa-nos com uma última reflexão, que nos traz de volta ao coração do pensamento de Philon. O seu paradoxo da nulidade continua a ecoar até hoje. Qual é, afinal, o papel de reconhecer a nossa própria pequenez na jornada para encontrar um significado maior, para encontrar o tudo? É uma pergunta que a filosofia e a espiritualidade, 2000 anos depois, ainda continuam a explorar.